Gostaria de conclamar os líderes das igrejas, o pastor Silas Malafaia, o bispo Macedo, o apóstolo Valdemiro, outros líderes e o povo cristão, para evidenciarmos os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada em relação ao retorno de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse estas relevantes palavras: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este livro do qual estamos referindo, 1 Coríntios, foi escrito por volta de 55 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Se os líderes das igrejas cristãs acreditam que o apóstolo Paulo estava se referindo ao Espírito Santo, quando disse que, quando vier o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado, então não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás. E atualmente somos testemunhas do Espírito Santo atuando nas igrejas e nas vidas das pessoas de fé. E o que é em parte, como disse o apóstolo Paulo, ainda não foi aniquilado, ainda não foi anulado, conforme descreve a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 e 10. Uma prova desta realidade é que existem um número gigantesco de denominações cristãs, como a igreja do bispo Macedo, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdemiro, e outros ainda pregando o que é em parte, e também surgindo novas denominações cristãs, fazendo o mesmo que as igrejas já existentes fazem, ensinando, pregando veementemente, em parte, as escrituras que o apóstolo Paulo disse, que quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. A conclusão é: o apóstolo Paulo não estava se referindo ao Espírito Santo, porém estava se referindo à segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo estava se referindo ao Cristo do segundo advento. Em vista disto, evidenciemos como será a segunda vinda de Cristo. Vejamos no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora no Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz: pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nestes dois capítulos, percebemos claramente que no livro do Apocalipse existem duas situações antagônicas, duas situações opostas. Portanto, para entender se esta profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse 1:7, acontecerá literalmente, devemos estudar uma profecia do Antigo Testamento, que é a profecia de Daniel 7:13, quando disse: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem. A profecia de Daniel 7:13 não se cumpriu literalmente, se cumpriu simbolicamente. Jesus nasceu como uma criança de Maria. Jesus veio em corpo físico, conforme disse o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Vejamos agora no Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este varão que nascerá de uma mulher e regerá com a palavra de Deus é o Cristo do segundo advento. Foi o próprio Jesus que profetizou estas palavras cerca de 98 anos após sua crucificação, à pessoa de João na ilha de Pátimos, que o Cristo do segundo advento nasceria de uma mulher e seria um varão, e também revelou a João que o Cristo do segundo advento deveria profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. No Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus disse que o leão da tribo de Judá, que é o Cristo do segundo advento, deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Esta profecia também somente se tornará realidade se o Cristo vier fisicamente, em corpo físico. No Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, o Senhor Jesus disse que o Cristo do segundo advento viria do Oriente e que realizaria um grande evento, concedendo o selo de Deus a 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. No Apocalipse 2,17, o próprio Jesus disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Se é um novo nome, não pode ser o Senhor Jesus, porém um outro homem, um novo Messias, obviamente com um novo nome. Também no Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus novamente disse que o Cristo em seu retorno teria um novo nome. Jesus deixou bem evidente que não seria ele o retorno de Cristo, porém um outro homem, um outro Messias, com um novo nome.
Os cristãos, em especial, devem se conscientizar que os líderes do judaísmo fracassaram em não se unir com o Senhor Jesus. E o povo judeu teve que pagar um alto preço durante os últimos 2000 anos. Por conseguinte, o cristianismo herdou o fundamento do judaísmo, e agora, se os líderes do cristianismo continuarem fracassando em não se unir com o Cristo do segundo advento, os líderes cristãos e também o povo cristão se responsabilizarão por um preço alto, como aconteceu com o povo judeu. A veracidade desta afirmação você encontrará no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Estas evidências já estão acontecendo em âmbito mundial em grandes proporções. Salientamos que o povo judeu foi preparado por Deus por um longo período de 2000 anos para reconhecer e unir-se com o Senhor Jesus. Devido à falha, os líderes e o povo judeu tiveram que pagar um alto preço. Agora, por um longo período de 2000 anos, o povo cristão também foi preparado por Deus para reconhecer e unir-se com o Senhor do segundo advento, que já está na terra com mais de 91 anos de idade. Se as falhas continuarem, os líderes e o povo cristão se responsabilizarão pela iniquidade praticada, como afirmou o Senhor Jesus no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Finalizamos com esta breve ressaltação. Se o povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, inclusive os líderes religiosos judeus, os principais líderes do judaísmo, tivessem reconhecido o Senhor Jesus como Messias, o reino dos céus teria estabelecido na terra e não haveria divisão entre judeus e cristãos. Não haveria terríveis perseguições aos cristãos no Império Romano por 400 anos. E também na atualidade não haveria tantas mortes e tragédias com o povo judeu. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda e nem a Terceira Guerra Mundial teriam acontecido. E também não haveria necessidade da segunda vinda do Messias. O erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs está evidenciado no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Obreiros da iniquidade significa que os líderes da época da segunda vinda do Messias estarão cometendo uma grave injustiça, pecado, crime, culpa, maldade, perversidade contra o povo, da mesma forma como os líderes do judaísmo fizeram na época de Jesus. Todos esses males demoníacos praticados contra o povo cristão pelos líderes cristãos da atualidade, por não aceitar o Messias, que já está na terra com mais de 91 anos de idade, e em contraparte não deixar os membros cristãos se unirem com o Senhor do segundo advento. Os líderes cristãos não aceitam e não deixam o povo aceitar. Portanto, a conclusão é: o mesmo erro fatal do passado está se repetindo no presente. Esse erro ficará gravado na história como erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs. A questão é agora: quem pagará por esse erro? Permitirá que você, sua família, sua descendência também paguem por esse erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs?
Há 2000 anos, Jesus veio para o povo judeu e o povo continuava olhando para as nuvens do céu. O Cristo, o Messias do segundo advento, já está na terra com mais de 91 anos de idade e os cristãos continuam aguardando pelo arrebatamento literal, num piscar e fechar de olhos, de modo sobrenatural. Queridos irmãos e irmãs, por isso o Senhor Jesus disse: obreiros da iniquidade, para os líderes do cristianismo da época do Senhor do segundo advento. O Messias já está na terra e os líderes cristãos continuam ensinando que o Messias ainda está para vir, de um modo sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, para promover o arrebatamento e que somente a minoria será salvo. Meus irmãos, o mesmo erro está se repetindo agora, no presente. Vejamos a profecia de Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Esperamos de coração que você seja mais um sábio para entender estas revelações. Igualmente, as milhões de pessoas em mais de 195 países já demonstraram a sabedoria divina, unindo-se com o Senhor do segundo advento, removendo o pecado original através da bênção do sagrado matrimônio. Há 2000 anos o povo judeu, inclusive os líderes do judaísmo, continuaram impiamente e pagaram um alto preço. Assim, meus queridos irmãos, doravante estaremos sempre aguardando a sua valiosa presença para dar continuidade nas próximas conferências do conteúdo da Bíblia decodificada, que é o livro do princípio divino, concedido a toda a humanidade pelo reverendo Sammy Amun, reconhecido no mundo inteiro como a segunda vinda do Messias, prometida pelo Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Por favor, ainda nesta gravação, assista um vídeo de aproximadamente 9 minutos das atividades do Senhor do segundo advento, objetivando o estabelecimento da verdadeira vontade de Deus para toda a humanidade. A substancial realização da paz mundial, o reino dos céus. Muitíssimo obrigado pela sua preciosa atenção e que Deus os abençoe agora e sempre. What a wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about no science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too. What a wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about no algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 makes 2. And if this one could be with you,
What a wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. I think that maybe by being an A student, maybe I could win your love for me. Don't know much about the Middle Ages. Look at the pictures and I turn the pages. Don't know much about no rise or fall. 수로는에서 이루어진 1일 1룩 참부모님과 제2세 축복식에 참여한 전 세계 28개국 선남 선녀들의 하나님과 참부모님과 세계와 천주 앞에 성원이 성립된 것을 선포합니다.